Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra, dar sequência, na verdade, daquilo que Deus já tem falado conosco, sobre uma mentalidade de reino. Mente renovada, vida transformada. E eu quero dar seguimento também, não poderia ser diferente, daquilo que Deus já tem falado aqui, né? Como falou na quarta-feira passada e falou também neste sábado. Eu quero dar continuidade naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Nós precisamos estar sempre conectados naquilo que Deus está fazendo, para podermos entender a mensagem que Ele está passando para as nossas vidas. E nessa noite eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias na Epístola Universal, escrita por Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 2 até o verso de número 6. Eu quero extrair destes versículos algumas lições e fazer uma aplicação nas nossas vidas nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Talvez o livro aí, a epístola de Tiago está meio escondida aí, mas está aí, tá bom? Está no finalzinho aí, um pouquinho no final aí. Glória a Deus. Aleluias. Ô glórias. Vamos fazer uma gincana aí de deixar o iPad de lado, deixar o telefone de lado. Nós vamos fazer uma gincana de quem abre a Bíblia. Não é isso? Como os velhos tempos. Vai ser uma bênção, né? Porque às vezes algumas folhas estão coladas, né? E não pode. Nós precisamos estar sempre folheando aí as Escrituras, lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos têm? Todos encontraram? Glória a Deus. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Outra versão diz, ficai-vos felizes, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Olhando para esses versículos que acabamos de fazer a leitura, eu quero nessa noite, sua atenção mais uma vez, porque nós iremos falar de assuntos cotidianos, que são adversidades, crise. E nós sabemos muito bem que Jesus ele deixa bem claro, patente, que no mundo teríamos aflições. Mas todos nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu as tribulações, as adversidades, e todo aquele que está em Cristo, ele não está isento de adversidades, de dificuldades, de crise, mas em nome do Senhor Jesus, ele também irá vencer qualquer situação. Diga glória a Deus por isso.
Mas para vencermos e entendermos o que Tiago está dizendo, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Porque é muito difícil entender aqui o que Tiago está dizendo. Tende grande gozo quando passares por aflições, por tentações. Ficai-vos felizes quando passai-vos por tentações. Só consegue entender isso quando a nossa mente está renovada. Quando nós verdadeiramente entendemos que as lutas, a adversidade, as decepções, os problemas, as perseguições fazem parte de um projeto, fazem parte de um agir de Deus na nossa vida. Para nos habilitar para tomar posse daquilo que realmente Ele tem para as nossas vidas. Porque se nós não entendermos isso, e Tiago pega, então ele diz o quê? Se vós não tendes sabedoria, peça, que Ele dá. Ele vai te dar sabedoria para entender que as crises, as adversidades, os problemas, as aflições, as enfermidades fazem parte do processo, do projeto de Deus, como você desejar, para te levar para um nível maior. E é difícil entender, não é algo fácil de entender. Não é algo fácil de compreender, mas por isso que precisamos ter a nossa mente renovada. Para podermos entender e compreender e não nos desesperarmos na hora da crise. Na hora que o gigante gritar, não sair aí temeroso, chorando e achando que Deus nos abandonou. Não olhar para a crise como algo em que Deus está então me tentando, porque Deus não tenta. O próprio texto está dizendo isso. Deus não é tentado e também não tenta. Deus pode estar te provando. Deus está permitindo algo acontecer, para que você venha a ser aprovado, não reprovado. Deus quer que nós venhamos olhar para as provas como um meio dele nos alavancar para um nível maior. Para ele nos colocar em uma posição melhor. Mas para isso eu preciso enfrentar os desafios. Eu preciso enfrentar as provas. O aluno, quando está no vestibular ou na faculdade, na escola, as provas que são dadas ali, era para ele expressar o nível de compreensão daquilo que ele entendeu, aprendeu e aplicar naquela prova. Automaticamente ele se dedicou, ele se preparou, ele vai com facilidade vencer aqueles problemas, equações. Ele vai conseguir resolver isso. Então, provas, nós precisamos entender que Deus está simplesmente colocando alguns obstáculos, mas com o intuito de nos preparar para vencê-los. Para vencê-los. É claro que existem crises, existem situações que são geradas por nós. Mas existem outras que Deus está trabalhando nelas, para poder nos mover, para poder nos tirar da comodidade, do nosso lugarzinho de segurança. Quantos estão me entendendo? Amém. Aquele lugarzinho que criamos e dizemos assim, aqui eu estou seguro. Não, Deus às vezes vai soprar um vento para nos mover dali. Porque Ele não nos quer ver paradinho ali, quietinho, e está tudo bem. Não está tudo bem. Deus tem um nível maior para você. E para isso a gente precisa entender isso, compreender que Deus, Ele a maioria das vezes, Ele vai trabalhar através de situações, de desafios, de crises. Foi falado aqui há poucos dias sobre José. É bom falar de José, mas ninguém quer estar no lugar de José. Enfrentar o que José enfrentou. O devocional feito há poucos dias pelos homens é do poço ao palácio. Para chegar no palácio eu preciso enfrentar o poço.
enfrentar aquele cárcere, enfrentar as provações, enfrentar o descaso, enfrentar o abandono, enfrentar a decepção de ser vendido pelos irmãos. José só chegou aonde chegou no palácio como braço direito de Faraó porque ele soube enfrentar as tentações, porque Deus era com ele. Em tudo a mão de Deus estava com José, mas José, ele teve que enfrentar as situações de adversidades. E mesmo ele passando por todas aquelas situações, você não vê José murmurando. E aí entra uma questão muito importante. José tem uma mente renovada. José, ele entende que aquelas provações não é ausência de Deus, é presença de Deus no meio delas. Quantos podem entender isso? Crise, meu irmão, não é em si a ausência de Deus. Quando a nossa mente é renovada, a gente vê Deus no cárcere com a gente vê Deus agindo no leito com a gente vê Deus na fornalha, a gente vê Deus na cisterna, a gente vê Deus quando as pessoas nos decepcionam, nos ferem, a gente vê Deus em tudo, irmãos. Porque Deus não me abandonou por causa das crises. Deus está querendo me lapidar no meio das crises. Me fazer melhor no meio da crise. A extrair de mim coisas melhores que mesmo eu não sei que eu tenho. Crise, olha que coisa linda. Crise, ela serve para destruir uma pessoa, para engolir uma pessoa. Mas quando nós temos a mente renovada, a crise é uma oportunidade para você sair do ponto que você está e chegar no pódio aonde Deus quer te levar. Crise, ela tem a tendência a extrair, Rogério, o melhor de nós. Extrair algo que muitas das vezes as próprias pessoas não sabiam que iriam aguentar, suportar. Há poucos dias eu falei para vocês de resiliência, de tenacidade. Tenacidade é algo que suporta uma pancada, suporta a crise, suporta o problema e continua intacto. Deus quer te fazer mais forte, irmãos. Uma pessoa, quando está indo na academia, está treinando, um atleta, ele precisa se dedicar. Ele precisa treinar e enfrentar os desafios e saltar. Se ele é aquele atleta que solta obstáculos, quantas vezes ele precisa estar ali enfrentando aqueles obstáculos? Porque os desafios é para isso. Às vezes somos reprovados em situações porque nós nos preparamos para aquilo. E somos reprovados. E ficamos chateados. E ficamos aborrecidos. E Deus me abandonou. Não. Somos nós que precisamos nos preparar mais. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Precisamos nos preparar. Precisamos estar preparados para quando a crise aparecer, ela não venha encontrar um espaço de desânimo na minha vida. Quando a crise aparecer, ela não vai me parar. Quando a crise aparecer, ela não vai estagnar o meu passo. Eu vou permanecer caminhando. Como o próprio apóstolo Paulo, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Existem crises, mas elas não irão me parar. Do poço ao palácio, as crises não irão nos parar. O vocabulário, uma outra devocional que nós estamos fazendo, está falando justamente de crise ou oportunidade. Depende de como está a nossa visão. Depende de como está a nossa maturidade. Depende de como está o meu relacionamento com Deus. Depende do meu emocional. É crise ou é oportunidade de avançar? Aleluia. É crise ou é oportunidade de dar um passo a mais? Um passo de fé. Acredito, um passo de confiança.
no idioma chinês, no mandarim, não existe, nós aprendemos no devocional, não existe a palavra problema. Ela é substituída por oportunidades. Não existe, é um problema que surgiu. Não, não é um problema. É uma oportunidade para que eu possa fazer algo que venha me mover de onde eu estou. E é isso que nós precisamos como cristão entender. Porque não adianta, irmãos, ficar aí, já está chovendo, e ficar choramingando com um guarda-chuva aí na mão. Não adianta no meio da crise que pega globalmente a todos, ficar aí paralisado aí. Eu preciso olhar para a crise e avançar. Não ficar de cabisbaixo, murmurando, reclamando e culpando o governo, culpando o país, culpando a moeda, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando o presidente. Não, irmãos. Eu preciso olhar para a oportunidade que Deus está me dando. Mente renovada. Crise ou oportunidade? A crise pode ser uma grande oportunidade se nós soubermos aproveitar. Quantas pessoas avançaram em meio de crise? Quantas pessoas se descobriram nas crises? Quantas pessoas se avançaram, a fé delas foram aguçadas para poder avançar. Quantas pessoas que num leito tiveram a fé, um rebuliço na fé delas. Quantas pessoas no meio de uma notícia ruim, viu Deus usando elas poderosamente em um dia difícil. As crises é isso. As crises nos levam a pensar, a crise nos leva a olhar para dentro de nós. Porque existe um momento que não tem quem possa te ajudar. E é Deus mesmo que chega e diz, ninguém ajuda, é Ele e eu. E aí entra aquela questão, se nós não tivermos relacionamento com esse Deus, que é soberano, poderoso, não são as pessoas que se afastam de você, é Deus que está dizendo, não vou deixar ninguém aí. E aí? E aí? Deus deixou tudo acontecer com José. Permitiu o povo esquecer ele lá no cárcere. Permitiu, 13 anos José ficou lá de molho. Deus permitiu Elias ficar achando que era o único que tinha sobrado. Deus permitiu Elias sentir aquele momento de medo e fugir de Jezabel. Mesmo Deus e mesmo a presença de Deus ali, Deus dando ordem para o corvo alimentar Elias, Deus dando ordem para aquela viúva alimentar Elias, ali estava a presença de Deus, mas Deus estava permitindo algo dentro de Elias acontecer. Elias esconde numa caverna, pedindo a morte, aborrecido, representa nós, triste com Deus, quero morrer, só sobrou eu, porque é assim que muitas das vezes pensamos, esquecemos o que Deus fez, esquecemos o que Deus já agiu na nossa vida, esquecemos do fogo que caiu no Carmelo, como Elias tinha visto. E agora Elias está correndo, está fugindo, está triste, está aborrecido. E Deus tem que parar esse momento. Deus tem que agir naquele momento com Elias, para trazer ele de volta. E é assim que Deus faz conosco. Ele permite a crise, Ele permite o ribeiro secar, Ele permite o corvo ir embora, não traz mais comida para ele. Eu vou enviar o anjo, eu vou enviar uma botija de água para ele, eu vou enviar um pão ali assado para ele, porque eu quero que ele comece a mover de onde ele está. Porque senão a gente fica acomodado. Elias estava ali recebendo alimento, sim ou não? Estava tranquilo. O que Deus fez? Seca o riacho. Crise.
e diz para ele: sai daí, não te quero mais aqui, nesse ribeiro. Eu tenho coisas grandes para você. Você está seguindo, Elias, um caminho que não é o caminho que eu tenho para você. Irmãos, é muito difícil às vezes entender certas coisas. É muito complicado às vezes compreender certas coisas. Elias, que tinha clamado a Deus e Deus tinha agido do jeito que agiu, Elias está com medo. Não precisava dele ter fugido, mas ele fugiu. A humanidade nossa grita. O nosso ser grita. Só que Deus, ele tem meios de nos trazer de volta. E às vezes ele faz isso através da crise. Ele nos traz de volta para onde não deveríamos ter saído. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Elias, diante de tudo aquilo, Elias esconde numa caverna e Deus não entra na caverna, Deus chama ele. Com uma voz mansa e suave diz: Elias, o que fazes aí? Sai para fora, porque eu tenho projetos na tua vida, Elias. Eu quero que você volte. Você lê o texto em 1 Reis, você vai ver, Deus fala para ele: eu quero que você volta. Se volta é o quê? Você está num lugar onde você não deveria ter ido. Então você vai voltar para o caminho que você tinha deixado, porque tem gente para você derramar azeite sobre a cabeça dele, e tem alguém que eu já separei, Elias, para ficar no teu lugar. E outra coisa, Elias, você não é o único, tem mais 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Eita. Deus é Deus, irmãos, que ele tem os seus meios, mecanismos, seus métodos de permitir crise. Ele cria a tempestade, mas ele acalma a tempestade. Ele faz a ferida, mas ele cura também. Ele abate, mas ele exalta também. Esse é o nosso Deus, que tem todo o poder, que crise não impede o agir dele. Ei, vou repetir: crise não impede o agir de Deus na nossa vida. Diagnóstico médico não impede o agir de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos ter a nossa mente renovada. Olhar para as Escrituras, olhar para os personagens, olhar para as lutas, olhar para as aflições. Se você ler Hebreus capítulo 12, 1 e 2 e 3, você vai ver ali Jesus sofrendo as aflições, sofrendo as perseguições, e ali é um exemplo para nós. Suportando todas as coisas, suporte vós também. Nós precisamos entender esse contexto. Provérbio 23, 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Você é o que você vê. Lembra daqueles espias? 10 deles foram enviados 12, mas os 10, eles se sentiam como gafanhotos. Se achavam como gafanhotos. Irmãos, isso é muito sério. Tamanho era o medo, tamanho era do sentimento que envolvia dentro daqueles homens. Se sentiam inferiores, fracos, pequenos. No meio da crise, no meio dos problemas, eles não olharam para o céu, não olharam para a solução, não olharam para a palavra de Deus. O que te governa por fora, te governa por dentro. O que te governa por fora, te governa por dentro. Se você se deixar ser levado pelo que os seus olhos estão vendo no sentido de crise, os seus ouvidos estão ouvindo no sentido de news, de informações, você para. É como Pedro saindo do barco e olhando a tempestade. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim somos nós, estamos numa embarcação. E se você parar para ficar ouvindo as notícias, os noticiários, para ficar aí olhando, assistindo coisas, irmãos, isso pode minar a tua fé, roubar a tua fé,
desanimar você, entristecer você, fazer você se revoltar contra Deus. Por que Deus não resolveu isso? Por que Deus não faz isso? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E é por isso que estou sempre mencionando isso. Nós precisamos, vou repetir, abrir os nossos olhos espirituais. Mente renovada, vida transformada. Olhar para a autoridade que Jesus deu à igreja. Olhar para a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Em seu nome iríamos fazer milagres maiores. Por que não acontece? Porque o nível da nossa intimidade com Deus é pequeno. Isso serve para todos. Eu estou aqui nesse pacote. A nossa busca é pouca. Nosso interesse é pouco. Essa é a grande realidade. Se eu não me dedico tanto, eu não tenho tanto. É assim que funciona. É necessário abrir os nossos olhos espirituais. Enxergar nesses dias que Deus está nos dando uma oportunidade para mostrar que somos luz desse mundo e sal da terra. Não ficar brigando, não ficar com ideias erradas, pensamentos errados, que não é do reino de Deus, não é de um discípulo, não é de um servo do Senhor. Quem tem mentalidade de reino, ele não perde tempo com galinha, ele está voando como águia. Só que a mentalidade, e sabe, muitas das vezes fica assim, parado. É necessário abrir os olhos. Pode ser a coisa mais dolorosa que você tenha que fazer, mas faça. Abra os olhos espirituais. Às vezes as pessoas não querem enxergar a realidade, sim ou não? Está diante delas, mas elas não querem enxergar. Não se olham no espelho. E quando eu falo enxergar, não é enxergar o outro, porque enxergar o outro é muito fácil. É enxergar a si mesmo. Como eles são. O espelho vai revelar exatamente quem somos. O espelho vai revelar exatamente aquele que está diante dele. A ruga, a mancha, a marca que temos, que ninguém sabe, mas você sabe. Essa renovação precisa acontecer dentro de nós. Elias, ele enfrenta a crise. Mas a crise, finalizando com vocês, que eu quero orar com vocês hoje. A crise é a oportunidade para Deus nos relacionar conosco e nos levar para um nível maior. A crise é para Deus tirar as escamas dos nossos olhos. A crise, a adversidade é Deus nos despindo e dizendo, está vendo? Você não está tão preparado. A crise é para nos levar a entender que nós não somos aquilo tudo que a gente achávamos que era. Que nós não somos insubstituíveis. Que Deus tem alguém melhor do que nós. Na hora que Ele quiser, Ele põe alguém melhor do que nós no lugar. A crise é Deus nos chamando para um tete a tete. É Deus nos dando oportunidade, dizendo assim, olha, tem mais 7.000 que não se dobrou. E eu levantei, já dei ordem para uma viúva, está catando graveto, e ela vai sustentar você, para você entender que eu uso quem eu quero. É isso, olha para mim. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Nada pode impedir o agir do nosso Deus. Ele usou uma mula de Balaão, Ele usou uma viúva catando graveto, Ele usou um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e mudou a história daquela viúva quando ela entendeu, abriu a visão, abriu a mente e abençoou a vida do profeta. O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Oportunidade. Não perca, vou resumir, não perca as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Escute. Às vezes, as oportunidades, já ouviu isso, né? Passa, né? Passa.
passa. E passa mesmo. Perdeu a oportunidade de abençoar e não abençoou. Perdeu a oportunidade de falar de Deus, não falou. Perdeu a oportunidade de estender a mão, não fez. Perdeu a oportunidade de ser generoso, não fez. Portas que se abrem em meio à crise. Portas se abrem em tempos difíceis. Portas não se abrem em tempo de abundância. Portas, a maioria das vezes, elas se abrem em tempo de crise. Quero ver como é que você vai fazer agora, nessa crise. Aquela mulher catando graveto, um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. E o profeta diz, faz primeiro para mim. E ela disse o quê? Só tenho esse pouquinho. Estou numa crise miserável. E a crise, o autor da crise, quem era? Elias. Foi ele que profetizou. 1 Reis capítulo 17. Foi ele que disse que não chova, segundo a minha palavra, diante do Deus o qual eu sirvo. 3 anos e 6 meses sem chover. A crise é por causa dele, por causa de uma palavra dele. Deus honrou ele, mas Deus está dando uma oportunidade para Elias, e está dando uma oportunidade agora para uma viúva. A viúva, olha o extremo disso, gente. Olha o extremo, uma viúva. Uma viúva agora vai ter a oportunidade. Por isso que Deus dá oportunidade para todo mundo. Essa viúva vai ter a oportunidade agora de fazer o quê? Obedecer ou não. Acreditar ou não. Ter fé ou não. Semear ou não. E quando ela semeia, ela não muda só o contexto dela, ela muda a geração do filho dela. O que você faz hoje não muda só hoje e amanhã, usa para geração. Pegue isso para você. Essa mulher, ela semeia, faz, e quando ela faz o bolo para Elias, a Bíblia nos diz que algo aconteceu na casa dessa mulher. A multiplicação aconteceu na casa dela. O milagre aconteceu na casa dela. O cenário de morte foi dissipado na casa dela. Em tempo total de crise. Porque quem está catando graveto está em crise total. Quem não tem... Irmãos, eu não sei quantos de vocês, você talvez não lembre, mas talvez em algum momento, talvez a tua mãe, teu pai já olhou assim, não tem para todo mundo, como é que vai fazer? Vamos fazer uma sopa aqui, né? Vamos colocar uns ossos aqui no meio, né? No momento de crise, eles estiveram firmes ali, e todo mundo foi alimentado. É assim que Deus faz. Deus espera de nós é o que então, pastor? É posicionamento. Mente renovada se posiciona. Mente renovada, ele não para em meio à crise. Mente renovada, meu irmão, ele avança. Mente renovada não olha para as aparentes derrotas, insucessos, decepções. Não, ele olha para tudo isso como verdadeiros ensaios para a vitória que ele está almejando. Aparentes derrotas, aparentes decepções. Perdi e foi nocauteado. Mas ele está dizendo, eu estou tentando. Eu estou avançando. Eu não vou desistir. Eu espero em Deus. Eu vou continuar caminhando. Eu não vou parar. Mesmo diante de aparentes derrotas, lembre-se que Deus continua no comando e a vitória está chegando. Vamos colocar de pé. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu quero que você, num ato profético, pela tua fé, ouça os passos de Jesus vindo à tua direção. Mente renovada, irmãos, ele não para diante dos nãos. Mente renovada, pega isso mais para você. Quem tem uma mente renovada, ele sabe desfazer os nós da vida. Mente renovada,
escute isso, existe nós, que só nós podemos desfazê-los, através da nossa atitude, através da nossa fé, através da nossa perseverança. Eu quero aqui nessa noite te dizer, pare de ficar olhando para aquilo que não deu certo, em nome de Jesus. Tenha paciência, porque a aprovação vai gerar o quê? Paciência. Fé. Não deu certo, não desamera. Ontem foi ontem, hoje é outro dia. O seu amanhã depende do seu hoje. Não desanime. Não olhe para aquilo que não deu certo. Não olhe para aquilo que falaram, disseram. Pare de ficar olhando para aquilo que não traz esperança. Olhe para a palavra. Mente renovada é mente que se abastece daquilo que é bom. Trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança. Ah, mas pastor, eu tenho que fugir da realidade. Não, você tem que olhar para aquilo que Deus já fez de bom na tua vida. Traz esperança para a tua alma, para o teu espírito, te faz caminhar. Elias, levanta. Está aí essa água, está aí essa botija de água, está aí esse pão assado. Bebe dessa água, come desse pão, porque a caminhada é longa, Elias. Você está achando que vai parar por aí? Você está achando que vai aposentar por aí? Ei, irmão, é aquela pessoa que está querendo aposentar. Ele está contando os dias e o ano, não é verdade? Ele automaticamente, quem tem carteira assinada no Brasil, ele está contando. Ah, daqui a um ano, eu conheço pessoas aqui nos Estados Unidos, que ele fica 60 e poucos anos, ele está contando, mais 2 anos, eu estou aposentando. Ei, não fique esperando a aposentadoria, viva hoje. Viva hoje. Olhe para hoje. E pare de olhar para aquilo que não deu certo. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero levantar, eu quero tirar esse momento aqui e orar com você. Se você pode, você deseja, venha aqui ao altar. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero já começar já liberando palavras de vitória, de vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, em nome de Jesus. Deus tem os seus meios de trabalhar. Você não entende, porque a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Da mesma forma que o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. Muito maiores, os planos de Deus são maiores que o que você tem. Não se compara. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então mude, pense, olhe para isso, olhe para a palavra, olhe para o que Deus tem, o que Ele pode fazer. Olhe para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer fazer, irmãos. Escute, Deus quer fazer. O céu está se mobilizando a teu favor, mas você precisa acreditar. Aleluias, em nome de Jesus, acredite nessa noite. Saia daqui acreditando no teu milagre. Saia daqui acreditando na tua cura. Saia daqui nessa noite acreditando num amanhã diferente para você, para tua família, para tua empresa, para teu casamento. Saia daqui com esperança, porque Deus pode fazer. Não fique triste, carrancudo por causa das tentações, dos problemas. Como que você vai falar de crise se você não quer passar por crise? Como quer falar de enfermidade se não quer ficar doente? Como que quer falar do vale se não vai no vale? Não, para falar do vale tem que estar no vale. Para falar de enfermidade tem que ter passado por enfermidade. Para falar de crise, de escassez, tem que ter vivido escassez. Ele sabe de tudo. Para você ter respaldo para falar de perseguição, de calúnia, de decepções, você tem que passar por isso para você falar com propriedade. Nem tudo aquilo que é por mal é para te destruir. Deus trabalhando.
É Deus trabalhando. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós levantamos a nossa voz em oração. Vocês aqui nessa noite, comecem a orar junto comigo. Oh, aleluia, Senhor, eu não estou entendendo. Começa a dizer, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui, Senhor, na posição. Eu não estou entendendo esse vento, mas eu estou na posição. Deus, eu não estou entendendo esse diagnóstico, mas eu estou na posição. Deus, eu não estou entendendo a perseguição. Me venderam como José, mas eu estou na posição. Deus, eu não sei o levante do marido, mas eu estou na posição. Deus, 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 eu estou aqui. Oh, aleluia. Senhor, ó Pai, visita os corações aqui nessa noite. Traz paciência nos corações. Senhor, nos faça entender os teus projetos. Nos faça entender o teu tempo, o teu momento. Deus, em nome de Jesus, não nos deixa desfalecer. Não nos deixa os nossos braços enfraquecer. Não nos deixa as nossas pernas enfraquecerem. Mas nos fortaleça nessa noite. Traz ânimo, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Vem curando, Senhor. Vem libertando. Vem quebrando as correntes. Vem desfazendo os laços. Vem animando. Vem fortalecendo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enxugando as lágrimas dos que choram. Vem, Senhor. Dando coragem. Senhor, ó Pai. Vem animando como o Senhor animou a Josué. Vem animando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que vai acontecer. Acredite. Acredite. Deus mandou te falar que tudo vai. Essa canção é profética. Cante. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Ele não dorme, não tosqueneja. Levanta, tem muita gente que te ama. Você, pare de ficar olhando, olhe para Jesus. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O tempo de José passou, de Daniel passou, de Jeremias passou. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo. Essa crise vai passar. Os problemas vão passar. A perseguição vai passar. A enfermidade vai passar. O frio vai passar. Ah, muitas coisas passam. Eterno é só a presença de Deus. Eterno é só o céu. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Você pode ver isso se materializando aí, pela tua fé, na tua mente. Começa a ver, vai. Abraça o neto aí, abraça a filha aí. Ah, toma posse do teu milagre aí, vai. Vai, vai, pela fé. Cuida de você, não dorme. Veja o marido aí chegando na igreja com você. Começa a ver pela fé, irmão. Muita gente que te em nome de Jesus. Põe a tua mente para funcionar. Veja os filhos chegando. Veja você ir no aeroporto buscar eles. Veja o milagre. Veja o teu casamento acontecendo. Veja aí Deus fazendo na tua vida. Veja, veja, veja pela fé. Veja o teu filho aceitando Jesus, a tua filha aceitando Jesus. Veja a tua nora aceitando Jesus. Começa a ver o milagre. Começa a ver o filho liberto, a filha liberta. Começa a ver o milagre. Começa a ver o casamento sendo restaurado. Começa a ver o teu ministério sendo restaurado. Comece a ver. Começa a ver a solução aí. Começa a ver a solução aí. Tem uma porta no meio da tormenta. Deus mandou te dizer
vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Começa a ver pela fé. Não chore. Começa a ver. Quem cuida de você não dorme. Seus pés são como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Isso é um processo. Deus mandou não é tentação, é processo. Que vai acontecer. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo vai passar. Oh, aplauda o Senhor. Vou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Recebe o teu milagre, Ulisses. Recebe o teu milagre, igreja. Recebe. Oh, aleluia. Nosso Deus é Deus que faz. Quantos creem que Deus é Deus que faz? Aleluias. Escute. Aleluia. Traga à tua memória o que lhe traz esperança. Tá chorando por quê? Não fique com medo de sonhar. Todo sonhador é tido como louco. Eu já vi pessoas que disseram para mim: você sonha. Eu falei assim: Deus vai dar esse lugar para nós. Deste tamanho. Donizete, você lembra quando nós rodeávamos isso aqui? Reuni alguns homens, nós rodeávamos isso aqui, irmãos. Como Josué rodeava Jericó. Eu rodeava isso aqui, eu estava no parque lá ali, eu rodeava aqui. Rodeava e dizia: Deus, com as mãos levantadas, parece louco, né? Deus, dá isso para nós. Deus, dá isso para nós. Isso aqui estava tudo abandonado. Disse: dá isso para nós, Senhor. E quando nós ligamos, viemos conversar, Deus fez tudo o que tinha que fazer. Parece loucura. Quantas pessoas disseram: mas como é que pode? O Senhor ali, sim, não sou eu, é Deus. Essas cadeiras aí que você está sentado, que vocês gostam, é bonita, né? Todo mundo acha bonito. Foi Deus que deu. E assim que Deus nos falou dela através do presbítero Mário na época, nós falamos: nós estamos indo aí amanhã. E fomos lá, pegamos todas essas cadeiras, aqueles espelhos, mesa. No outro dia o navio afundou. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe impossibilidades para Deus. Se tem algo impossível para você, risca isso. É impossível para o homem, não para Deus. Creia nisso. Seja ousado, sonhe. Mas pastor, e se não der certo eu vou ficar triste? Não fique triste. Sonhe. E diga: Deus, é o Senhor que vai fazer. Sonhe. Sonhe. Para Deus nada é impossível. Aleluias. Oh, glória. Vou te dizer. Aplauda, que aplauda. vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Do poço ao palácio. Deus mandou te dizer. Crise. Que Não, vai oportunidade. acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha aí, ó. Deus mandou te dizer, toma posse, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
glória, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia. Faça como nós falamos aqui hoje, aprendemos. Risque não é crise, é oportunidade. Repita comigo, não é crise, é oportunidade. Repete, não é crise, é oportunidade. Nós iremos avançar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Faça assim com as suas mãos. Sábado nós estaremos aqui louvando a Deus. Ontem teve oração, foi uma bênção. E amanhã nós estaremos. Amanhã não, sábado nós estaremos cultuando ao Senhor aqui. Amém? Convide alguém, traga mais alguém. E coloque lá no seu Facebook hoje, se você puder, coloca assim: não é crise, é oportunidade. Você pode fazer isso? Todo mundo vai ficar assim, mas que é? Você põe hashtag e coloca assim: não é crise, é oportunidade. Alguém vai perguntar, mas que é isso? É Deus que faz. Aleluias. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa, diga amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Não é crise, é oportunidade. Oh, glória, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Eu creio. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ele mandou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço para vocês. Nós estamos orando por vocês. E coloque aí, não é crise, é oportunidade. Não olhe, não fique olhando para a crise. Olhe para as oportunidades que Deus está Aleluia. nos dando. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Abraço. Amém.